Olá a todos, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de março e como vocês viram pela thumbnail, foram muitas as leituras que foram feitas cá em casa. Bom, foram muitas para os nossos parâmetros habituais. Claro que se eu me comparar, por exemplo, com a Tita do canal O Prazer das Coisas, não é que tenham sido muitas, mas tendo em conta os nossos parâmetros habituais, tanto eu como o marido lemos muito durante o mês de março, o que é de admirar, porque foi o final do segundo período, ensino à distância, muita confusão, mas mesmo assim conseguimos aproveitar os minutinhos que a vida nos deu para ler e lemos bastante. Eu li 9 livros, o maridinho leu 8. Já a criança, já o mais novo cá de casa, apenas leu um, mas também olhem, eu já nem reclamo porque já é tanto tempo enfiada em casa, sem poder sair, estar com os amigos, fazer desporto que ele tanto gosta, por isso, lendo uma obra, já a mãe fica satisfeita. E sendo assim, foram 18 leituras as leituras do mês de março aqui de casa, foram, como eu disse, para os nossos parâmetros, muitas, e foram quase todas elas muito saborosas, tanto para mim como para o marido, para o filhote. A única que leu foi uma delícia, mas disso eu falarei no final do vídeo. Como de costume, vou começar pelas minhas, e tendo em conta a TBR que eu deixei ficar aqui no início do mês de março, posso dizer-vos que a cumpri na perfeição, completamente, cumpria cheinha de rigor, e ainda a essa TBR juntei 2 leituras mais, por isso é que no total elas são 9. E são 9 muito variadas, muito ecléticas, li um pouco de tudo, continuei a ler autores portugueses, li obras muito charuposazinhas e levezinhas, li uma obra de não ficção, li uma graphic novel e li, penso eu, li também um clássico do século XX. Por isso, como vocês veem, eu estou a olhar para aqui, mas não as tenho todas, porque já devolvi 3 à biblioteca da minha terrinha. Mas como como podem comprovar e vão comprovar ao longo do vídeo, eu li muita coisa que vai ao encontro daquilo que me propus no início do ano, ou seja, muita coisa que eu quero continuar a ler e eu li durante o mês de março, e ainda a isso acrescentei outros géneros, outro género de leituras que fizeram com que, como eu disse, o meu mês de março fosse muito variado e muito eclético. E é isso que eu vou mostrar a partir de agora. Vou falar das minhas 9 leituras. Delas, não creio eu que não me vou estender muito em todas elas, porque quase todas elas têm vídeos já de opinião aqui no canal e vocês podem encontrar o link para esses vídeos na caixa de descrição, mas tenciono falar um bocadinho mais aprofundadamente de 2 ou 3 para as quais não fiz vídeo de opinião, porque não se proporcionou ou então porque não me apeteceu. Sendo assim, começando pelos autores portugueses, eu estou a arrastar-me um bocadinho porque depois preciso deixar espaço aqui para mostrar umas capas, já que eu não tenho todas as obras aqui, como já disse. Começando pelos autores portugueses, continuei a ler Urbano Tavares Rodrigues. Vocês sabem, se me acompanham assiduamente, que eu estou a ler Urbano Tavares Rodrigues desde janeiro, mais propriamente as suas obras que estão aqui neste volume 2 das suas obras completas, e agora no mês de março li o único romance que está aqui dentro, embora é um romance muito pequenino, mas parece uma novela, mas segundo o próprio autor é um romance e chama-se Bastardos do Sol. E o que é que eu vos posso dizer sobre ele? Mais uma vez, o romance, e no caso particular, Os Bastardos do Sol, levam-nos mais uma vez ao Alentejo, porque já alguns contos que eu já li de outras obras que estão aqui dentro também já nos tinham levado ao Alentejo, por isso regressamos ao Alentejo e regressamos a um contexto social recheadinho de ressentimento, de desigualdades sociais, de ódio, de vontade e de desejo de vingança, e conhecemos mais aprofundadamente uma família apenas composta por 2 irmãos, mas apesar de serem irmãos, dentro das suas portas, dentro da sua casa, esse ressentimento, esse desprezo, esse ódio que existem fora das suas portas, existem também aí dentro. São irmãos que, por muitas e variadas razões,
se detestam, mas nós também percebemos, à medida que vamos lendo e conhecendo-os um bocadinho melhor, que não é que os conheçamos muito, porque, como eu disse, o romance é muito curto, mas vamos percebendo que por trás daquele desprezo e daquele ressentimento existem outros sentimentos e existem também causas e consequências associadas a esses sentimentos tão negativos. É um romance duro de se ler, mas é um romance que tem um final que a mim me agradou imenso, porque deixa-nos com uma migalha de esperança, com uma migalha de positividade, e isso agradou-me imenso. Dou a esta obra, a esse Bastardos do Sol, 8 em 10 e quero continuar com Urbano Tavares Rodrigues, não agora em abril, mas sim em maio, porque em abril é quase tudo espanholada. Por isso, o Urbano vai fazer um intervalo aqui nas minhas estantes e regressarei a ele em maio. A outra obra de autores, neste caso autoras portuguesas, que eu li em março, foi para participar no projeto da Catarina Ler as Três Marias. Falo-vos das novas cartas portuguesas, que já não estão cá em casa, porque são o exemplar que eu li é da Biblioteca da Minha Terrinha, deixo-vos ficar aqui a capa. Falo-vos das Três Marias, mais propriamente de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Li então, como eu disse, as novas cartas portuguesas destas Três Marias e, como eu disse no vídeo da opinião, foi uma leitura muito difícil, uma leitura muito desafiante, uma leitura que confesso que houve partes que eu não consegui desvendar, decifrar, e foi uma leitura que, por isso mesmo, apesar de ter partes que me agradaram muitíssimo e apesar de estar associado a uma contextualização histórica que a mim me atrai muito, apesar da admiração que eu tenho por estas Três Marias, embora não as conheça tão bem como, por exemplo, a Catarina as conhece, apesar de tudo isso, não foi uma leitura muito satisfatória, porque houve, como eu disse, partes que eu não consegui decifrar. No entanto, isso não significa que eu não queira voltar a estas Três Marias, hei de fazê-lo, não já tão em breve, quero fazer um intervalo, mas hei de regressar a elas um dia destes e a ver se este regresso me trará uma leitura mais saborosa e mais entendível. Às novas cartas portuguesas, dei 7 em 10. Agora, falando de leituras charuposas e levezinhas que também abundaram durante o mês de março para tentar intercalar com leituras mais densas e mais exigentes, eu li 3 obras que fazem parte do mesmo vídeo de opinião que está aqui já no meu cantinho, como eu já disse. Li Um Estranho na Cidade, de Christian Hannah, foi o primeiro desses livros charuposos. Entrei nele com poucas expectativas, porque já tinha visto algumas opiniões não muito abonatórias sobre esta obra. Também a última obra que eu li de Christian Hannah, A Grande Solidão, tinha sido de alguma forma uma desilusão, tinha coisas que me tinham decepcionado, e assim sendo eu entrei com poucas expectativas para esta obra, mas ainda bem que o fiz, porque foi uma leitura muito, muito, muito satisfatória, uma leitura muito rápida, muito voraz, com uma família que nós vamos conhecer, sobretudo as 3 irmãs que pertencem a essa família. Vamos acompanhar um período grande de tempo da vida dessas 3 irmãs e das pessoas que lhe são mais próximas, e foi uma obra que eu gostei mesmo muito, dei-lhe 9 em 10, recomendo-a vivamente para quem está a precisar de uma leitura mais levezinha e que se faz muito rapidamente. A outra leitura saborosa e charuposa e levezinha foi esta, Enquanto Houver Estrelas no Céu, de Christian Harmel. O que é que eu vos posso dizer? É uma obra também ela levezinha, é uma obra que nos leva também ela a conhecer uma família através dos seus elementos femininos. É uma obra que vai saltitando do presente para o passado, que nos leva aos Estados Unidos e a Paris, que nos leva a conhecer uma pastelaria recheadinha de receitas muito deliciosas e que aparecem aqui dentro desta obra, e é uma obra com mistério, é uma obra que nos faz querer saber muito mais, e é uma obra que eu recomendo sem reservas para, mais uma vez, quem quiser uma leitura mais levezinha e que até tem alguma contextualização histórica muito interessante. Dei-lhe 10 em 10 e adorei
isto. A outra leitura mais charuposa e levezinha foi esta, Com os Olhos do Coração, de Virginia McGregor. Como vocês conseguem ver pela capa, é uma obra que nos leva a conhecer, no caso, um bisneto e a sua bisavó, e também conhecemos o animal de estimação desse bisneto. O bisneto é a personagem principal, tem umas características muito peculiares, não só a nível físico, mas também de caráter, que faz com que muitas vezes tanto miúdos como graúdos não o entendam e até gozem um bocadinho com ele. A única pessoa que verdadeiramente o conhece e o entende é a bisavó, e temos aqui nesta obra, para além da relação estreita que existe entre estas duas personagens, temos outras e temos várias situações que infelizmente ainda enegrecem os nossos dias. São situações que vamos conhecer de uma forma muito leve, nada aprofundada. Claro que se forem à procura de coisas muito aprofundadas, esqueçam esta obra. É uma obra que se lê bem, é uma obra que foi escrita por uma autora que se vê que o público-alvo é um público mais juvenil, e é uma obra que eu também devorei e gostei muito, dei-lhe 8 em 10. Depois de leituras mais charuposas e mais levezinhas, posso dizer-vos que li um clássico que não está aqui já nas minhas estantes porque pertence à biblioteca da minha terrinha. Falo-vos de um clássico do século XX, falo-vos de O Amante, de Marguerite Duras. E aquilo que eu vos posso dizer é que, se vocês não conhecem Marguerite Duras, têm mesmo que a conhecer. Se quiserem conhecer, por um lado, uma autora, uma mulher com uma vida muito conturbada, ela própria, a própria vida dela dava para um filme, como deu, por exemplo, quando foi a adaptação cinematográfica deste Amante. E é uma mulher então muito fascinante, que eu quero conhecer melhor ainda, tanto como mulher como autora, porque este Amante foi uma leitura maravilhosa, uma leitura exigente, uma leitura que, apesar de ser curtinha, é uma leitura marcadamente autobiográfica, mas muito fragmentada. Não é uma autobiografia que segue os acontecimentos cronológicos assim direitinhos. Não, é uma obra que saltita muito e que é preciso estar atento. E depois o estilo da própria autora é maravilhoso. Nós entendemos perfeitamente que por trás de situações que ela toca ao de leve há muita dor, há muito sofrimento, há muita situação que teve um papel fundamental na sua vida e que fez com que, como eu disse, Marguerite Duras tenha tido uma existência muito conturbada e muito polémica. Dei-lhe 9 em 10 e recomendo-a mesmo muito. Agora, falando de não ficção, outro género que eu quero muito continuar a ler durante este ano, e não só este ano, posso dizer-vos que li uma obra que não... Ou melhor, terminei uma obra que não estava nos planos de terminá-la agora em agosto. Ai, eu até que estou com a cabeça. Agora em março, porque era uma obra que estava mesmo abandonada na mesinha de cabeceira do meu quarto desde janeiro. Eu comecei a lê-la em janeiro de 2020. Sei que fui lendo uma coisita ou outra depois de janeiro de 2020, mas que a abandonei literalmente passado pouco tempo e deixei-a estar ali. Porquê? Porque em janeiro de 2020 Mohamed decidiu que iria tentar ler 2 obras ao mesmo tempo, como tanta gente faz. Tantos de vocês estão aí desse lado, conseguem ler 2, 3, 4, 5 obras ao mesmo tempo. E eu quis experimentar, quis fazer a mesma coisa. Esqueçam. Correu mesmo muito mal. E então peguei nesta obra, que é esta que está aqui, em janeiro de 2020, e só a terminei 1 ano e 2 meses depois. É para vocês verem que há mesmo da minha parte uma incapacidade, se não total, quase total, de ler 2 obras ao mesmo tempo. E esta obra é de não ficção, leva-nos a conhecer um casal muito simpático, ela norte-americana e ele escocês,
que decidiram de um momento para o outro concretizar um sonho que tantos nós temos, de largar tudo para trás e montar uma livraria. E foi isso que eles fizeram, montaram uma livraria de livros usados numa pequena cidade lá do interior dos Estados Unidos. E tiveram a audácia de o fazer. Claro que se viram com muitas dificuldades ao princípio, não só por causa de tudo o que está por detrás de abrir um negócio, mas também porque decidiram abrir uma livraria de livros usados numa cidadezinha pequenina dos Estados Unidos que não tinha livraria nenhuma, mas que também não tinha habitantes que vissem com bons olhos dois forasteiros com vontade de abrir uma livraria. Temos isso aqui. Temos também, por outro lado, muitos episódios que nos mostram o que é ser um livreiro e o tipo de relação que um livreiro pode ter com todo o tipo de cliente que lhe entra pelas portas adentro. E temos também aqui a própria Wendy a dar-nos algumas recomendações de obras que ela recomenda a toda a gente. Olhem, eu gostei mesmo muito, 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 e ainda bem que lembrei-me de pegar nesta obra mais uma vez e a terminar agora em março, porque esta segunda metade da obra que eu li agora em março foi uma delícia e é por isso que eu lhe dou 9 em 10. Não lhe dou a nota máxima porque a primeira foi um bocadinho mais chatinha, ou pelo menos disso eu me lembro, já que eu li há um ano e tal, não é? Mas é um 9 em 10 e é mesmo muito bom por todos aqueles ingredientes de que eu vos falei e que vos poderão querer fazer ler esta obra tão, tão boa. O que é que me falta dizer? Falta-me dizer que também em março li uma graphic novel, já tem vídeo de opinião e eu vou abrir outra vez um sorriso porque Balada para Sophie, que eu deixo ficar aqui a capa, é tudo aquilo que vocês já ouviram falar desta obra. É tudo e muito mais. Eu deliciei-me, eu derreti-me, eu chorei com esta graphic novel e eu adorei tudo o que está relacionado com ela, mesmo a sua própria composição de obra, de livro, a capa dura, as folhas grossas, o papel mate, e depois a história em si e a arte, tudo foi uma delícia, apesar de eu ser uma quase ignorante no que diz respeito à arte, aos quadradinhos, mas eu adorei, dei-lhe 10 em 10 e se vocês quiserem saber um bocadinho mais, espreitem o vídeo de opinião, porque a obra é do melhor que há. Falta-me dizer ainda que, tal como eu disse na TBR do mês de março, para mim está sempre associado à Irlanda, à celebração do St. Patrick's Day, e então eu não podia deixar passar março, tal como disse nesse vídeo de TBR, sem fazer uma pequenina homenagem a esse país que tanto me diz e que é, apesar de eu nunca o ter visitado, um dos meus favoritos, e regressei a Sebastian Barry com a história de Inês. E aquilo que eu vos posso dizer é que esta é a terceira obra que eu leio deste autor. Li em janeiro deste ano Dias Sem Fim, li em janeiro de 2019 Escritos Secretos e posso dizer-vos já de antemão que esta obra faz a ligação com as outras duas. É como se fechasse um ciclo, porque nós entendemos aqui, melhor do que nas outras duas, como é que estas três obras estão interligadas entre si, ou estão ligadas entre si. Claro que estamos a falar de uma obra protagonizada pelo Inês, vamos acompanhar a sua vida desde que ele é muito pequenino até à sua velhice e vamos acompanhar uma jornada muito, muito errante, onde vamos estar sempre ao lado de Inês e vamos perceber que é uma personagem que, para protagonista ou para herói, não tem assim grandes características que façam com que nós facilmente o identifiquemos como um herói. Não, é uma criança e um adulto normal, sem nada que se destaque a nível de inteligência, sem nada que se destaque a nível de façanhas, sem nada que se destaque a nível de coragem, sem nada que se destaque a nível, por exemplo, amoroso ou de laços que ele vai estabelecendo com pessoas. Não. E é uma criança e mais propriamente um jovem
que vai ver a sua vida virada do avesso por causa de escolhas que ele fez e que pensou na época que seriam as mais acertadas e que levam a que ele tome umas iniciativas que vão contra uma contextualização histórica que nós vamos percebendo ao longo da obra e que tem a ver com a luta da Irlanda para ser independente do domínio britânico. Falo-vos mais propriamente dos anos 20, em que sim, a partir daí a Irlanda conseguiu libertar-se do jugo britânico, ou conseguiu começar a libertar-se do jugo britânico, apesar de não ter sido aquilo que verdadeiramente todos os irlandeses queriam, já que nem toda a ilha é independente. E vamos perceber que essa luta pela independência vai chocar de uma forma dolorosa com as escolhas de Enéas e vai fazer com que ele seja, até ao final da sua vida, um desterrado, um proscrito, um apátrida, um homem que erra por muitas partes do mundo, vai aos Estados Unidos, vai à França, vai à Nigéria, vai à Inglaterra, vai por breves momentos regressar à Irlanda, mas toda a sua vida vai ser uma vida de desterro. E nós vamos entender isso à medida que vamos lendo a obra. Por isso, vocês conseguem compreender, acho eu, que as ligações que eu tive com esta personagem, com este protagonista, não foram as mais fortes, porque ele próprio é um desterrado, ele próprio não consegue criar ligações muito fortes com as pessoas que estão à sua volta, nem com a sua própria família, e por isso acabamos nós próprios também por não criar muitos laços com eles, com ele, com o Enéas. Acabamos nós próprios também por não conhecer muito bem algumas personagens que fazem parte da sua contextualização familiar e até gostaríamos de conhecê-las, eu pelo menos falo por mim, e vamos conhecer tudo isto numa obra escrita com um estilo muito lírico, que me agradou imenso em muitas partes, mas que também me fez alguma comichão, fez-me alguma comichão em alguns momentos, já que o autor foi um bocadinho exagerado nesse lirismo em determinadas passagens. Por outro lado, também posso dizer-vos que o final achei-o muito forçado, não gostei dele nem um pouquinho, e o final as últimas partes, as últimas páginas estavam a ser muito do meu agrado, e o autor tomou umas iniciativas e estragou tudo, manchou tudo. E por todas estas razões, eu não consigo dar-lhe mais do que 6,5 em 10. Foi a última leitura que eu fiz em março e foi uma leitura que ficou aquém daquilo que eu estava à espera, tendo em conta que já era a terceira obra que eu lia deste autor irlandês e que tem coisas muito boas, mas também tem coisas com as quais eu não me identifiquei e que mancharam a minha experiência. Falta dizer-me que a coisa melhor que esta leitura teve foi a companhia da Paulinha, que a leu ao mesmo tempo que eu e com quem eu partilhei todas estas coisas que eu estou a dizer-vos agora, ok? Das minhas já falei, agora vou falar dos meus homens. Como eu disse, o meu marido leu 8 obras leu 8 obras durante o mês de março. Muitas delas foram graphic novels. Também leu Balada para Sophie, como não? Havia que aproveitar que ela estava cá em casa, vinda da biblioteca da minha terrinha, e também ele adorou, deu-lhe 10 em 10 e acho que adorou pelas mesmas razões que eu, não sei se todas elas, mas de certeza por quase todas elas, e por isso, como vocês veem, somos dois cá em casa a dizer-vos que sim, que vocês têm que ler Balada para Sophie, sim, têm que ver toda aquela arte que é maravilhosa. Para além disso, ele leu ainda mais 3 graphic novels, leu logo no início de março A Asa Quebrada, porque esta é a segunda Olga, eu ainda não li, e ele também diz, a obra que nós devemos ler logo a seguir a lermos A Arte de Voar, da mesma dupla de António Altarriba e Kim,
e ele adorou isto, tal como deu-lhe 10 em 10, tal como deu a arte de voar, e por isso vocês percebem perfeitamente o quão deserto eu estou de agora em abril ler estas duas graphic novels, esta e a arte de voar. Leu também de Paco Roca O Farol e o Jogo Lúgubre. Desta já não gostou tanto, deu-lhe 8,5 em 10, eu ainda não a li, não faço ideia, apesar de que provavelmente são coisas muito curtinhas, são duas que estão aqui dentro, e assim sendo, não sei se foram essas razões, mas maridinho deu-lhe 8,5 em 10, e quando ele dá 8,5 significa que a coisa não foi assim muito boa. Pronto. A quarta e última graphic novel que ele leu durante o mês de março. Eu ainda não a mostrei aqui, porque ainda não vos mostrei os últimos livros novos que caíram cá em casa. O meu marido é um estupor e estraga-me sempre as surpresas. E assim sendo, leu Verões Felizes, de Zidrou e Jordi Lafèvre. Verões Felizes, que incluem Rumo ao Sul e A Calheta. Eu estou desertíssima por ler isto, mas acho que vou esperar até agosto. E ele gostou muito, deu-lhe 9 em 10. Eu espero que, no meu caso, a minha leitura seja ainda superior a essa, ok? As graphic novels, ele juntou mais 4 obras. Uma delas repetiu também comigo, tal como A Balada para Sophie. Leu Enquanto Houver Estrelas no Céu, de Christian Harmel, e deu-lhe 10 em 10. Adorou isto, adorou, como eu sabia que ele iria adorar. Leu também Um Tempo a Fingir, de João Pinto Coelho. Ainda não li, não faço a mínima ideia se é muito bom ou não. Sei que isto aborda a Segunda Guerra Mundial, como é fácil de perceber, ou pelo menos os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, tal como é fácil de entender através da capa. Ele gostou mesmo muito, deu-lhe 9,5 em 10, diz que lhe falta um bocadinho mais de guerra para chegar ao 10, para ele. Mas hei de lá chegar a esta obra, e quando lá chegar dir-vos-ei se estou de acordo com ele ou não. Continuando em Segunda Guerra Mundial, maridinho não pode passar um mês sem ler Segunda Guerra Mundial. E continuando na senda de ler aquilo que ainda não foi mostrado aqui e que são as novidades mais fresquinhas da nossa estante, leu Abandonada por Amor, de Roxane Veletsos. É romena a senhora, não sei se estou a dizer bem o nome dela. Esta obra foi-lhe oferecida por nós dois cá de casa no Dia do Pai, já papou, como não, e amou isto como eu sabia que ele iria amar. Deu-lhe 10 em 10 porque é o tipo de obra que ele adora e que aborda factos verídicos e que aborda a Segunda Guerra Mundial. Por fim, leu Dulce Maria Cardoso, Tudo São Histórias de Amor. Diz que quando pegou nisto não sabia que a obra era uma coletânea de contos. Pronto, ele não é o admirador mais acérrimo de contos, de maneira nenhuma. Diz que adorou alguns, que são mesmo muito bons, outros nem tanto, e assim sendo deu-lhe 8,5 em 10. Depois, dir-vos-ei o que é que eu posso, ou melhor, dir-vos-ei qual será a minha opinião sobre esta obra, já que eu a vou ler agora em abril, e espero que ela me surpreenda pelo menos e me agrade tanto como agradou ao marido, embora as expectativas sejam que me agrade ainda mais. O meu filho terminou durante o mês de março uma obra que a mamã lhe recomendou, acho que vocês já sabem qual é. Sim, estou a falar-vos de O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. Leu e adorou, e ainda bem que ele adorou, porque quando eu li esta obra, como eu vos disse, ou melhor, quando eu a comprei e depois a li, fiz isso com o propósito de ver se seria uma obra adequada ao meu filhote, e achei que sim, recomendei-lhe. Ele leu durante o mês de março, demorou algum tempo, é certo, mas eu já expliquei porquê, não vale a pena bater no ceguinho, mas o certo é que ele chegou ao final e deu-lhe 10 em 10, significa que a recomendação da mamá foi certeira, e isso deixa muito, muito contente, e significa que eu, tal como aconselhei ao meu filho, também aconselho aos vossos filhos, sobrinhos, afilhados, o que vocês quiserem, que tenham mais ou menos a idade do meu filho, 14, 15, 16 anos por aí,
porque acho que isto é muito bom, está mesmo muito bem dirigido ao público juvenil e acho que tem uma mensagem muitíssimo importante para partilhar. E pronto, 30 minutos de vídeo, mas consegui falar de tudo. E agora, para terminar, agradeço-vos a paciência se vocês viram o vídeo até ao fim. Peço-vos, por favor, que me digam aí embaixo nos comentários o que acharam do nosso mês de março, se acharam que nós fizemos boas leituras ou não, se já leram alguma coisa que está aqui nesta pilha gigantesca de livros e contem-me também como foi o vosso mês de março, se participaram em algum projeto e se sim, qual, que obras é que leram para esses projetos. E digam-me também, por favor, qual foi a melhor leitura que vocês fizeram durante este mês de março, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo, de preferência menos gorducho e anafado do que este. Tchau, tchau!